Será que um dia encontrarei a estrada florida, mil amores, a paz que no mundo em vão procurei? Tu dizes que sim, Maria Dolores. As preces atende, abençoa. Teus poemas aliviam as dores. São letras, perfumes do céu. Escreva, Maria Dolores. Será que um dia encontrarei a estrada florida, mil amores, a paz que no mundo em vão procurei? Tu dizes que sim, Maria Dolores. Boa noite a todos os que aqui estão presentes, aos internautas. Iniciamos hoje com uma interpretação de Valmir Leão, do Grupo União Espírita Caminho da Esperança, essa tela musical tão bela sobre Maria Dolores. Iniciando, portanto, o 5º programa deste que é um desafio. Passar aos companheiros que estão vinculados nos estudos e também aqueles que trazem algumas distonias ou transtornos psíquicos da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, do toque, na ótica do Espiritismo, com esta possibilidade que se inaugura agora, da assistência espiritual, Joana de Ângeles, a estes companheiros, neste programa online da Rede Amigo Espírita. Nós tivemos um tema que ficou faltando da última semana, que é preciso conhecer o sofrimento humano para superá-lo. Neste que é o caminho do sofrimento dos condicionamentos, o medo, a desconfiança, o ciúme. Por determinados condicionamentos, nós temos um sofrimento muito grande. Por exemplo, um condicionamento inteiramente compreensível entre as famílias, a superproteção. Os pais fazem com que todo mundo se curve para o filho em uma estrutura de amor, de alegria, de bem-estar. Não prepara o filho para os seus desafios, para as perdas possíveis a qualquer caminheiro no campo da vida terrena. E quando chega na fase adulta, os pais se recolhem para o mundo espiritual e o filho fica à deriva, e aí o sofrimento pelos condicionamentos. Então, dentro deste aspecto, vamos passar a palavra para o nosso Erivan Ximenes, que é aqui da Associação Espírita Missionários da Luz, que vai fazer um comentário a respeito da consideração de Allan Kardec sobre o sofrimento.
Boa noite a todos. Existe um ditado que diz o seguinte: a dor é necessária, porque ela é um recurso pedagógico espiritual para a hipertrofia do espírito. O sofrimento é opcional. Nós, seres humanos, nós criamos cada vez mais essa questão do sofrimento. E Allan Kardec, no livro chamado, na realidade, Allan Kardec foi o codificador. A espiritualidade, então, coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que é o maior capítulo do Evangelho, diga-se de passagem, bem-aventurados os aflitos. Eles colocam alguns termos como justiça das aflições, as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições, e um que eu acho muito interessante, chamado tormentos voluntários, ou se nós fôssemos colocar na linguagem vulgar, seria arrumando para a nossa cabeça nesta existência. Nós somos os artífices do nosso destino. Então, quando nós olhamos também o Livro dos Espíritos, tem um capítulo interessante que fala sobre a escolha das provas. As provas que nós temos, geralmente nós as escolhemos no plano espiritual ou na erraticidade, antes de encarnarmos no planeta. O problema é que quando chegamos no planeta, esquecemos dessa problemática. E aí, costumamos, logicamente, aumentar sobremaneira o nosso sentimento, achando que nós temos o maior sofrimento do mundo. Estamos aqui sentados, frente a uma rede de internautas. Tem países que nós não podemos ter essa liberdade religiosa. E nós reclamamos muitas vezes de que estamos nesse país. Ora, nós temos as causas atuais das aflições. São nossas. Nós criamos por nossa imprevidência, por nossa intemperança ou falta de equilíbrio. Criamos por nossa vaidade. Criamos também pelo excesso de desejos. Não se pode servir a Deus e a Mamon, porque quando se serve a um senhor, não é, você ofende ao outro. Mas a doutrina espírita, que nos mostra que este sofrimento todo, ela também nos mostra as soluções, porque não é só mostrar o sofrimento. Então nós achamos que sofremos, mas nós temos as soluções. Para o quê? Para amenizar o sofrimento. A dor ela vem, mas o sofrimento é opcional. Mas como que eu posso amenizar isso? Primeiro, conhecer a causa da dor. Eu sempre utilizo um exemplo que muitos daqui já conhecem. Quando crianças, muitos que estão aqui e também que estão nos assistindo, foram a uma farmácia, em um farmacêutico, por uma receita médica, e tomaram aquela bendita injeção chamada benzetacil, feita de penicilina, descoberta por nosso querido Ian Fleming. Ora, o indivíduo que disser que benzetacil não dói, deve não ser desse planeta, deve ter transcendido o processo da dor física. Ora, a criança colocava o braço ou os glúteos, e o farmacêutico falava, não vai doer nada. Como diz Emmanuel, nós temos às vezes que omitir a verdade. E aí, lasca. Se a criança aceitasse, doía, mas ela sabia por que estava tomando aquela vacina. Se contraísse e gritasse, quanto mais se contrai a musculatura, maior é a dor que tem. Então o sofrimento é muito maior. Então, quando nós sabemos que a causa da dor e o remédio amargo vem, a gente sabe que esse remédio vai nos curar da dor, nós aceitamos. Quantos de nós já tomou chá de losna e chá de boldo aqui, né, para algumas manifestações que nós tivemos aqui, muitas vezes desarranjos. Segunda situação, resignação, que o Evangelho segundo o Espiritismo traz como bem sofrer. Porque existe a pessoa que é o mal sofrer, reclama, reclama, reclama. E tem aquele que é resignado, sabe que tem que passar por determinada situação. E o terceiro mecanismo que nos é dado, e que a doutrina espírita é clara, é só lembrar do que o Espírito de verdade falou. Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Labor, trabalho e estudo metódico da doutrina. Com essa tríade, com esse tripé, nós conseguimos
amenizar, eu não falei cessar, mas amenizar sobremaneira o sofrimento de cada um de nós. A educação incorreta e a convivência social adoecida geram condicionamentos físicos e mentais contaminados, tais como o medo, a desconfiança, o ciúme. Então vamos ouvir agora as nossas meninas. Boa noite a todos. Eu sou Dejanira, da Casa de Macedônia, do Centro Espírita Allan Kardec de Macedônia. O sofrimento que advém dos condicionamentos, e é bom a gente entender o que é condicionamento primeiro, né? Condicionamento é a repetição de um estímulo a uma reação não natural. Então, na verdade, os condicionamentos, eles são aprendidos durante a infância, né? Então, a educação que hoje a gente percebe nas crianças, pais superprotetores, pais muito permissivos, não preparam as crianças para o sofrimento, para enfrentar a dor. E é interessante isso, porque quando a gente nasce, o primeiro movimento que a gente tem, o primeiro contato que a gente tem é com a dor, né? Porque a primeira respiração que a gente traz, quando abre, o ar entra no nosso pulmões, a gente sente dor, e por isso a criança chora. Então, a gente já tem uma relação muito íntima com a dor quando a gente está chegando no mundo. Só que, hoje, o que a gente percebe que os pais não preparam as crianças para a frustração e aprender a lidar com a dor. A gente percebe, por exemplo, que os pais não levam as crianças em velório, né? Não levam as crianças para visitar pessoas idosas, adoentadas. Então, parece que eles tiram essa realidade importante da vida das crianças, como se elas não necessitassem ter contato com isso. E aí começa a educação incorreta. Tudo que dói na criança, os pais procuram proteger, envolvê-las, de certa forma, que ela não tenha contato com essa dor. Então, os pais vão na escola, discutem com os professores, discutem com a direção, às vezes quer até brigar com os pais dos coleguinhas, né? Isso, de certa forma, traz uma insegurança muito grande, porque a criança ela não aprende a lidar com as necessidades da vida. Elas não aprendem. Elas aprendem a reagir de forma, muitas vezes, agressiva ou fugindo dessa realidade, né? Então, ele coloca ali, por exemplo, o medo, a desconfiança e o ciúme. Gostaria de falar um pouco sobre a desconfiança. A desconfiança, quando a criança não se sente segura no relacionamento com os pais, quando o pai puxa de um lado a educação da criança, o pai puxa de um lado, a mãe puxa de outro, diante de um acontecimento da criança, a criança não sabe a quem seguir. Ele não tem um porto seguro, um chão firme, porque os pais não falam a mesma linguagem diante da problemática que a criança traz. Isso traz uma insegurança e um medo que é a base da relação daquela criança com o mundo. Ela não sabe como reagir diante de um conflito, porque os pais, um puxa para cá, o outro puxa para lá. Então, ele cresce sem saber que rumo tomar. Essa desconfiança começa na relação com os pais. Se dentro dessa família ainda não tem um relacionamento íntimo com Deus, apesar de falar sobre Deus, a criança não percebe essa confiança, não sente essa confiança, não é passado para ela essa confiança com Deus, ele passa a não acreditar também em Deus, né? Então, essa educação incorreta, ela tem acontecido com muita frequência.
Acontece que a dor chega para todo mundo. Um dia ela vai ser adolescente, depois ela vai ser adulta, e a dor vai chegar. E ela não foi preparada para isso. E aí, uma das possibilidades é a depressão, que a gente vai falar mais a miúde. O sofrimento pelos condicionamentos. Um condicionamento muito interessante, eu conheço uma pessoa do meu relacionamento que quando começa a chover, ela se esconde onde estiver, e se tiver espelho, ela cobre o espelho com certeza, com todos os aparatos possíveis. E entra num estado como de um pânico terrível. Esses medos agregados vieram de uma senhora que cuidava dela, muito inculta, que ela aprendeu isso com os pais. E embora os nossos amigos sejam muito letrados, com curso superior e tal, eles não puderam ficar perto dos filhos. E fizeram a terceirização da educação. E esta pessoa passou para os seus filhos esta síndrome quando chove, que era o que ela sentia quando ela vivia. A empregada sentia isso, né? A senhora que cuidava. Então, esses condicionamentos produzem sofrimentos. Por isso que nós precisamos ficar muito atentos, mas vamos ver o que o Erivan fala sobre superstição dentro da ótica da doutrina espírita. Isso faz sofrer. Você vê técnico de futebol, por exemplo, que usa a mesma camisa em todos os jogos do time, enquanto ele ficar no clube, ele fica com aquela camisa, porque aquela camisa ele acha que dá uma sorte imensa, né? São superstições. Vamos ver o que o Erivan fala na ótica da doutrina. A doutrina espírita é a fé raciocinada. O espírita não é frio, ele é racional. É diferente ser frio como um mármore e ser racional, saber o porquê das coisas. Já no segundo capítulo do Livro dos Médiuns, uma das 5 obras básicas deixadas pela codificação espírita, Kardec fala muito bem sobre isso no tema o maravilhoso e o sobrenatural. Não é? O Luiz falou de futebol e nós temos aí uma figura mitológica que é o sobrenatural de Almeida, que é as situações que ocorrem no futebol que ninguém entende até hoje. Mas o que é sobrenatural? Sobrenatural é aquilo que está acima do natural. Ora, se as leis de Deus são sábias, se as leis de Deus são perfeitas, se Deus é onisciente, onipotente, onipresente, sempiterno e todos os adjetivos em grau máximo, as suas leis são perfeitas, então não há nada sobrenatural. O que acontece é que o homem, principalmente o homem mais antigo, criou essa questão de sobrenatural e ficou apregoando isso a 4 cantos. Hollywood adora isso, porque lança filmes e filmes, e algumas redes pagas de televisão lançam séries com os nomes de sobrenatural ou equivalentes, e nós perdemos um tempo precioso da existência através disso. Ora, esse assunto de superstição foi tratado também no Livro dos Espíritos, nas questões 549 a 557, que era dos pactos, talismãs, feiticeiros, bênção e maldições. Nós ainda achamos que existem algumas coisas. Certa feita, alguém me perguntou o seguinte: Erivan, eu estou com câncer. Tudo bem, estava desencarnando, uma pessoa muito centrada. Me disseram que este câncer que eu estava é porque meu pai tinha feito algo quando jovem e eu estaria respondendo sobre isso. Falei, colocação altamente equivocada. O senhor não paga por um equívoco do seu pai. Nós acertamos as nossas contas com a nossa consciência pelos atos que nós fizemos.
Então, essa questão de sobrenatural, dos milagres, das superstições, vem permeando o homem, não é? Vou contar um caso que pouca gente conhece, dessa questão de hábitos que nós levamos. Havia um jogador, se não me falha a memória, posso estar enganado, jogou no Vasco da Gama e depois foi para o Friburguense, e depois ele foi vendido para a Tunísia, era um brasileiro. E ao chegar à Tunísia, se não me falha a memória, ele ia estrear, então os tunisianos esperavam um brasileiro para estrear no time. Só que o jovem não foi colocado ao jovem que ele estava num país muçulmano, e que qualquer ato que lembrasse, por exemplo, uma afronta ao islamismo, seria considerado um ato não muito bem-vindo. E ele tinha aquele famoso hábito de parar, colocar o dedo no solo e fazer o sinal da cruz. Quando ele chega, a torcida ovacionando, ele chega e faz o sinal da cruz, a torcida toda do estádio para. Ele vai ficar um mês na Tunísia escondido, de hotel em hotel, e volta ao Brasil sem receber um tostão. Porque ele achava que o ato de fazer o ato da cruz estaria melhorando. Então, temos que ter até cuidado com isso, com esses condicionamentos que nós achamos, de bater na madeira 3 vezes, de fazer figa, e outras coisas do gênero. Não coadunam com espírita usar correntes, fitinhas de Nosso Senhor do Bonfim ou similares, cordões contra olho gordo. O que seria olho gordo? Mal olhado, não é? Todo mundo sabe da lenda do boitatá e da lenda da mula sem cabeça. O que é o boitatá ou a mula sem cabeça? É o famoso fogo-fato, que acontece em pântanos, em áreas de cemitério, que aqueles gases, então, eles saem e eles têm uma explosão característica e uma luminescência azulada. O indivíduo que vê aquilo perto do cemitério fala, é um espírito, e sai correndo. E como ele desloca o ar, aquilo ali desloca também junto dele. Aí ele fica desesperado. E não tem nada de anormal naquilo. É apenas um fenômeno natural. Como o Erivan colocou, realmente a doutrina espírita, ela é uma doutrina da fé raciocinada. Mas acontece que as superstições, ela causa sofrimento em muitas pessoas, porque a pessoa associa acontecimentos, passar debaixo de uma escada, um gato preto que cruzou o caminho, e a partir daquele momento ela se desorganiza, energeticamente falando. Aquilo é uma verdade absoluta para ela. Embora não exista explicação lógica, mas para a pessoa é uma verdade. Sendo uma verdade, ela se desorganiza. Ela se desorganizando, ela produz no corpo físico, porque como a gente é espírito, corpo e perispírito, e tudo que tem no perispírito, tem no espírito, tem no corpo físico, essa desorganização vai trazer doenças. E são doenças verdadeiras do corpo físico, que a mente produziu, pela somatização daquilo que ela acredita ser uma verdade. E isso é um sofrimento para a pessoa. A pessoa sofre imensamente. E, às vezes, são manifestações emocionais ou manifestações até físicas. São doenças emocionais ou doenças físicas e produzem mesmo sofrimento. Então, vamos aprender a pensar, a raciocinar. Se Deus é bom, se Deus é justo, se tudo tem uma causa no planeta, as coisas, as ocorrências, elas não são para fazer a gente sofrer, elas são para fazer a gente crescer. Vamos enfrentar, trazer para o nosso pensamento, racionalizar a situação e, com uma vontade firme, sair desse processo. Isso só depende de cada um de nós.
a colocação do Evangelho segundo o Espiritismo, na justiça das aflições, nós vamos ver isso, que Deus, soberanamente justo e bom, Ele faz com que, sendo a oportunidade nossa de crescer, os filhos de Deus, que Ele quer o melhor para eles, quando passa por determinados sofrimentos, esses sofrimentos são justos, porque Deus permite, portanto, Ele é soberanamente justo, e são bons os sofrimentos, porque fazem uma projeção para a educação do ser. Nós vamos encontrar nossos filhos. Quando colocamos o nosso filho de castigo, conversamos com ele, explicamos, olha, você vai passar um período agora, porque você estava muito agressivo com o seu irmão, agora você vai ficar aqui sem muitas atividades para reflexionar sobre isso. Tem aqui um livrinho que o papai vai ler para você, ou você vai ter contato. Quer dizer, ele vai aprender, refletir, e isto é justo e é bom. Acontece que quando nós acordamos, nós falamos o Pai Nosso, mas só falamos, nós não introjetamos o Pai Nosso. E lá, num trecho do Pai Nosso, é muito claro: seja feita a vossa vontade, soberanamente justa e boa, e não a nossa, ainda tão imperfeita. Para fazer um staccato às conversas, vamos ouvir uma página musical do nosso querido Valmir Leão, do Grupo União Espírita Caminho da Esperança de Jales. Então, vocês estão vendo aqui que nós estamos sempre convidando companheiros de outras casas espíritas para formar esta frente de renovação e de alegria. Seja como uma raiz, firme um ideal, siga seu destino, ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar, tire a pedra de você e veja o sol nascer. Pare, faça uma canção, abra o coração, ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor, seja irmão do seu irmão, Cristo é o nosso pão. Ser fundo do mais fundo ser, o desejo do mais belo ser, ter a paz que finge ter, mais puro e inocente ser, ter alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs, ver o artista que criou e amar como ele amou. Principalmente aos que estudam e que muitos internautas estão conhecendo a ótica espírita desta abordagem da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, do toque. Vamos endereçar agora, antes dos comentários da próxima
película um quadro importante aos irmãos que estão com depressão muito aguda. Há determinados companheiros, nós temos acompanhado informações importantes de pessoas que estão sobraçando muitas dores, muitos sofrimentos. Vamos fazer a primeira visualização no afã de buscar você, o seu interior, a sua mente, o seu sentimento. Você deve estar perguntando exatamente isso, na justiça das aflições, mas eu estou padecendo muito. Como fazer? Então eu gostaria que você que estivesse passando por dificuldades, acerbas, perdas de entes queridos, perda do emprego, perda de alguém que estava ao seu lado, doença física, psíquica, emocional, síndrome do pânico, buscar a reflexão. Convidaria você que esteja passando por dificuldades, fechar os olhos, abrir a temática íntima da sua sensibilidade e acompanhar conosco estas ligeiras palavras. Jesus, coroado de bênçãos, iluminativo, terapeuta excelente, façais com que eu possa sentir agora o manancial de uma plenitude de paz. A paz toma conta do nosso ser. Sinta neste momento a vibração dos companheiros que estão aqui no salão, orando, doando energias. Seu anjo de guarda faz com que recaia sobre você suaves emanações de paz. Respire profundamente. Coloque este ambiente de calma, de tranquilidade, mas de esperança na órbita psicológica da sua vida. Você não está sozinho. Há um universo de amigos espirituais te circundando agora, abrindo-lhe potenciais que vêm através de ideias positivas, de soluções, pelos insights que vão chegar, pelas intuições, sobre a mensagem divina do Senhor, que é muito forte ao dizer: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Que Jesus permaneça no seu íntimo, trazendo-lhe suaves emanações de paz e de esperança. Vamos ouvir então sobre o tema: a terapia, a psiquiatria, a psicologia, a religião não tiram problemas e não produzem remédio para a cura. Pare e reflita. Pare e reflita. O problema é seu. Não culpe ninguém por continuar com o seu mal-estar. O bem-estar depende de você. Então, como aqui o texto é o esforço de cada um de nós
A cada um segundo suas obras, já está no Evangelho segundo o Espiritismo. O esforço é individual. É lógico que necessitamos de companheiros que nos ajudem, não é? Assim como Jesus foi auxiliado ao carregar a sua cruz até o Gólgota, companheiros que possam também nos auxiliar, mas não levar o peso para nós. Temos que ter um cuidado muito grande com o pensamento. O pensamento, ele é uma energia, não é? E nós temos uma lei física de ação e reação. A cada reação corresponde uma reação em sentido contrário de igual intensidade. Se eu vibro ódio, o ódio retorna para mim. Se eu vibro pensamentos positivos da pessoa, logicamente esses pensamentos serão bênçãos também para mim. Mas vamos a o que o Livro dos Espíritos nos diz. Nós aconselhamos a leitura do livro 3º, que é o capítulo, olha aqui o óculos aqui, graças a Deus eu tenho óculos, capítulo 12, Perfeição Moral, não é? Que vai da questão 893 a 919. Este capítulo é fantástico, fala das virtudes e dos vícios, porque nós temos virtudes e nós temos vícios. Fala das paixões, e as paixões, não é? O nosso irmão Granella tem até um livro chamado Paixões que Esmagam, e as paixões esmagam. Fala também do egoísmo, a grande chaga da humanidade. E na questão 919, eis que Kardec faz a pergunta ao Espírito de Santo Agostinho: o que fazer? A questão da chaga do egoísmo. O que fazer para melhorarmos? O que fazer para que nós nos transformemos? E aí o Santo Agostinho responde, já dizia grande filósofo da antiguidade, conhece a ti mesmo. E aí Kardec vai e faz a seguinte pergunta: entendemos a grandiosidade dessa máxima, mas como fazer isso? Aí Santo Agostinho, ele dá uma lição do que ele fazia quando encarnado. Agostinho de Hipona, nascido em Tagaste no século IV depois de Cristo, ele no começo era uma alma leviana, até um indivíduo leviano. Depois é que ele vai realmente aprofunda-se na Igreja Católica e vai na profundeza para saber o que é que acontece, né, dentro do ser. E ele faz o quê? Todas as noites ele faz um inventário do que ele fez durante o dia. Se o que ele fez durante o dia não traria malefícios a outrem, se ele faria de novo aquilo. Infelizmente nós, no nosso mundo odierno, quando nós vamos falar o Pai Nosso, quando já está no nosso, já estamos dormindo. Ou, como disse, acho que o Luiz aqui no começo, muitas vezes fazemos o Pai Nosso, mas, alguém falou, não sei se foi o Luiz, que nós fazemos o Pai Nosso, mas sem vivenciar realmente a prece. Você já faz Pai Nosso, aquela prece mecânica, e deita-se. A gente nota às vezes no centro espírita, quando nós vamos ver o Pai Nosso, o pessoal está lá na frente, não sei por que a pressa, não há pressa para isso, é vivenciar cada palavra. Então Santo Agostinho traz isso, o conhecimento de si mesmo. Somente assim nós vamos realmente entendermos toda a complexidade do problema. É fácil? Se fosse fácil, ainda não estaríamos neste mundo que está saindo de expiação e provas, passando para um mundo de regeneração. Ainda na questão sobre o sofrimento como resultante dos condicionamentos, gostaria de trazer a seguinte ideia. A gente percebe muito a educação na família baseada no medo e na ameaça. Com certeza isso lá na frente traz problemas. É muito comum a gente ver os pais querer comportamentos adequados, positivos das crianças, ameaçando. Ameaça que vai bater, ameaça que vai tirar isso, ameaça de todas as formas, né? Que o homem do saco vem buscar, que não sei quem vai levar embora. Então, assim, eu percebo muito isso, trabalhando na escola, eu percebo muito isso, que é uma prática comum, isso acontecer, sabe? É uma prática comum. As pessoas fazem isso numa naturalidade incrível. No atendimento a mães, elas falam isso com muita naturalidade. Agora, a criança que ainda não consegue visualizar o significado das ameaças, ela sente a energia do medo.
e ela vai colocando isso na alma dela. Isso tudo vai refletir na insegurança lá na frente, quando os problemas começam a acontecer. E causa, em criança mesmo, já causa certa depressão. A gente já percebe a criança deprimida, porque a gente sabe que tem a lista de sintomas é grande, e a gente já percebe isso. Então, eu gostaria de deixar aí para reflexão, né, que esse tipo de educação só vai levar a um descontrole e a um desequilíbrio lá na frente, né? E voltando aqui na questão da terapia, e a religião e a psicologia não tiram problemas. Realmente, o medicamento dentro da depressão, ele minimiza os sintomas, né? Dá uma diminuída no sintoma para a pessoa dar uma equilibrada, e então sim, ela ir buscar as causas que a trouxeram para a depressão. A terapia trabalha no aqui e no agora, né? No item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala as causas atuais das aflições. A terapia, a psiquiatria trabalham nisso aqui e agora. Ajuda? Com certeza, ajuda. É importante, é de suma importância, né? Mas não tira o problema, né? Traz à tona o que está desequilibrando a criatura naquele momento. E o que é possível trazer para a razão, a pessoa resolve, ela consegue resolver. E se é uma depressão mais leve, às vezes é o suficiente, dá conta do recado, né? A terapia, a psicologia. Mas, realmente, a gente precisa de ir mais fundo quando a doença traz causas mais profundas, tá certo? E a gente tem que entender que o problema da depressão não é dos pais, não é dos filhos, é seu. É você que tem que realmente dar conta. É voltar para dentro e entender o que foi que me levou a desenvolver essa depressão, esses sintomas, né? E eu acho que a gente ainda vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Se você, ao fazer essa reflexão, o que desencadeou em mim estar agora com uma deficiência de serotonina, noradrenalina, as endorfinas, enfim. Porque esse recolhimento lá do locus coeruleus ou lá do núcleo de Raff, por que eles se inibiram? Porque é químico, é um sintoma químico, é fisiológico, há uma inibição. O médico analisa o quê? Que há uma inibição e dá um medicamento para aumentar a produção da serotonina, das endorfinas de uma maneira geral, noradrenalina, dopamina. Isso é químico. Agora, o que eu fiz para tolher exatamente essa produção que a medicina localizou? Muito bem. Aí vem o psicólogo. E o psicólogo lhe ajuda a mostrar de onde que você tirou isso. Pode ser desta vida ou de outra vida. Por exemplo, claustrofobia. A pessoa tem sintomas de sofrimento profundo, mas profundo, de lugar fechado. Talvez isso está em outra vida. Por que outra vida? Porque talvez a causa foi estar dentro de um caixão e a pessoa trazia um problema, esse problema de morte aparente, catalepsia, e quando ele acorda, ele está ali preso. Mas o que levou ele a ter catalepsia? Vamos mais longe ainda. O que a psicologia faz, através, inclusive, da terapia das vidas passadas. Há livros que colocam que o terapeuta avança o tratamento até localizar a causa. Onde que está a inibição?
E nesta causa ele trabalha para fazer com que a pessoa volte naturalmente a ter este painel de domínio emocional. A causa é você. Ah, hoje eu está me faltando isso, eu estou muito infeliz. Mas Deus é soberanamente justo e bom, Ele te dá condições para ter o que você precisa. Talvez você não possa ter acesso a isso, por enquanto, para educar, talvez, o mau uso que você tenha feito deste comportamento no ontem, e agora você está assim, poderia dizer assim, de castigo. Né? É muito comum, a pessoa teve uma vida de fausto, de vaidade, não quis ter filhos, tinha uma programação de 6 filhos, antigamente tinha 6, 12, 10, não teve nenhum, só cuidou de vaidades. Nesta vida, deseja, filho, não consegue tê-los. E muitas vezes adota 1 ou 2 e começa a novamente reencetar a sua alegria em ter. Às vezes tem trigêmeos, às vezes tem gêmeos, né? De uma vez só. Portanto, a causa é você. Não fuja dessa realidade. Deus provê, a tudo vê e a tudo provê. Agora, o que te falta, você que talvez tenha produzido o esgotamento desses painéis, né, muito encontradiços nas próprias realidades. Uma criança, por exemplo, traz uma doença grave, muito grave no fígado, e talvez seria o sintoma de alguém que tivesse aqui 30 anos tomando alcoólicos, e ela desencarna aos 4 anos, por quê? Ficou com 4 anos em dívida por ter esgotado toda a sua energia, bebendo tudo aquilo que não era possível em vidas passadas. Traz as deficiências acusadas agora no seu fígado, e assim por diante. Portanto, o problema, infelizmente, é seu. É preciso, primeiramente, compreender isso. Agora, técnicas interessantes. Eu vou fazer a pergunta e vou passar para a Djaneira e para a Renata, para que nós pudéssemos ter um desenvolvimento aqui para a plateia e também para os nossos internautas. Técnicas interessantes. O que foi feito para estar assim? Você está passando por determinados momentos. O que foi feito para estar assim? O que é preciso fazer para modificar o seu modo de ser? No Livro dos Espíritos, na questão das leis morais, ele coloca assim: toda mesmo, toda deformidade do caráter trará para nós algum tipo de aflição ou dor. Então, esse sofrimento que você está passando agora tem a ver com o seu caráter. Por isso tem a ver com você. É um problema seu, né? E tem a ver com orgulho, com ambição, com vaidade, com prepotência, com falta de limite, com preguiça, com maledicência, enfim. Essa falha no caráter acaba trazendo na sua vida algum problema de relacionamento com outras pessoas, né? Que acaba gerando aflição e dor. Então, acho que a pergunta, né, o que é preciso para modificar isso? Talvez uma primeira pergunta é você examinar a sua aflição. Realmente ir no ponto da sua aflição. Por exemplo,
pergunte-se, o que será que a impaciência, ou a cólera, ou o medo traz de problema para você? Né? Porque pode ser que a causa da sua depressão tenha a ver com relacionamentos com o seu companheiro, ou com os seus pais, ou no seu trabalho, e que a impaciência acabou gerando tantos problemas, foram se acumulando tantas questões, que uma hora você não aguentou mais, e a depressão, que é empurrar para baixo, que é o significado da depressão, você chegou num tal ponto que você não aguenta mais. Então, eu acho que voltar para si essa pergunta, examinar essa aflição. O que será que esse sentimento X está trazendo de dor para você? Eu acho que essa é uma questão interessante, para começar, né? Pois é. A Joana de Ângeles, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, ela faz uma observação muito interessante. Toda vez que a gente tiver uma desarmonia emocional, é porque a gente está numa atitude de desamor para com a gente mesmo e para com as leis divinas. Essa atitude de desamor, às vezes, não iniciou nessa existência. Ela iniciou em vidas passadas. Por isso que a gente, às vezes, já nasce com algumas características que nos levam a ser uma pessoa com traços de depressão, de tristeza. Porque começou lá atrás. Essa atitude de desamor que a gente tem para com o universo, para com o Pai, ela traz para a gente uma culpa esculpida na alma. E é essa culpa que a gente já traz pela atitude de desamor, com a nossa atitude de rebeldia, de não aceitação das situações da vida, mais o medo e mais o ódio. São esses três sentimentos que a Joana de Ângeles coloca, que a gente tem dentro de nós. Por isso que o problema é nosso. A gente gostaria de fazer com que a vida fosse de acordo com aquilo que a gente pensa que deva ser. Então a gente se rebela, a gente quer brincar de Deus, a gente quer mudar as pessoas que estão ao nosso redor, a gente quer mudar as situações de acordo com aquilo que a gente acha que é o ideal. Como não é possível isso, a gente se rebela e vai para uma outra atitude de desamor. Então o que a gente precisa fazer? Começar a agir com amor. Amor pela gente mesma em primeiro lugar, se auto-perdoando das atitudes que a gente às vezes faz e que a consciência nos cobra, e tendo atitudes de amor com as situações, com as pessoas que a gente não consegue mudar, e responder para a gente, de onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui. Isso dá uma diferença enorme, porque a gente vai enxergar a vida não do espaço curto de 60, 80 anos que a gente vai viver aqui. Aí sim, a gente vai começar a viver de acordo com as leis divinas. A lei de justiça, de amor e de caridade, que é a base de tudo. E aí a gente vai conseguir mudar, mudando as nossas atitudes, a gente sofre menos. A Kátia pergunta: uma criança criada com pais que cada qual tem uma filha, com irmãos de ambos pais, com educação completamente diferente, pode surgir medos futuros? O medo, a origem do medo de uma criança está na relação com os pais e na insegurança
que esses pais podem transmitir a elas, né? Então, se existir uma relação de insegurança no amor que é dado a elas, então isso pode, sim, gerar problemas no futuro, medos futuros, né? Mas, se existir uma relação de companheirismo, de compreensão, então não. Porque é na relação com os adultos dessa casa é que ela vai se sentir seguramente amada ou não, né? O medo na infância, porque o medo é um sentimento aprendido, né? O medo patológico é um sentimento aprendido. Então, se ela se sentir insegura nessa relação com os outros irmãos, preterido, por exemplo, né? Então pode gerar o ciúme, a raiva, e etc, etc. Então, sim, pode causar problema. Caso contrário, não. Kátia de São Lourenço, da Argentina. Continuando no nosso debate, vamos ver agora uma outra colocação. É inadiável compreender e aceitar as pessoas da vida familiar, profissional, social e religiosa. A aceitação das pessoas como são. Isso é realmente o X da questão. A gente não aceita. A gente não aceita as pessoas, as situações difíceis. Isso é o que eu acabei de dizer aqui. A gente agir com atitude de desamor diante da vida. As pessoas difíceis que estão no nosso caminho, elas não estão ali por acaso, não. A gente atraiu, a gente está na vida com as pessoas que a gente necessita, que a gente atraiu para o nosso crescimento. Não é por acaso que a gente tem a família. A gente tem a família que a gente precisa. Às vezes não é a família que a gente quer, mas é a família que a gente precisa. E a gente deve fazer disso uma escada que a gente vai subindo cada degrau e fazer disso para a gente um desafio para a gente. Eu vou amar incondicionalmente, porque, em primeiro lugar, isso me faz bem. E amando as pessoas também vão se modificando. Porque se a gente trata os outros do jeito que os outros são, eles vão continuar exatamente do jeito que são. Mas se a gente os trata diferente, devagar eles vão se modificando. E se não forem também, a gente não vai adquirir problemas para a gente. Porque a gente vai estar agindo de acordo com as leis divinas. Isso vai dar para a gente uma pacificação. Isso vai dar para a gente paz de espírito, felicidade. Não queira resolver os seus problemas como se não fossem seus. É uma variante daquela que nós estávamos falando, que o problema é seu. É que nós temos o malveso de tributar para os outros aquilo que é da nossa responsabilidade. É intransferível isso no painel da consciência. Você sabe exatamente que você é o responsável por este problema. A culpa vem, mas você tem que transformar essa culpa em culpa inteiramente tranquilizadora, terapêutica. Não pode realmente ficar nos painéis da culpa, mas não precisa desviar para ninguém. Este é um mal comportamental que, via de regra, as pessoas não querem assumir. Como eu coloquei anteriormente, né, que a falha está no nosso caráter, e é muito difícil a gente assumir as nossas falhas, não é verdade? É difícil. Assumir que somos ambiciosos,
que somos orgulhosos, que não temos limite, né? É difícil. E aí, o que a gente faz? A gente faz uma transferência. Transfere para os pais, transfere para o companheiro, responsabilidades que são nossas. Inclusive, digamos assim, culpando o outro pela nossa depressão, pela nossa tristeza. E aí a gente acaba caindo num comodismo muito grande. E aí a gente não sai mesmo, né? Já que o problema está dentro de nós, e aí a gente acaba transferindo para o outro, o problema não está no outro, né? Então, está em nós, temos que assumir isso, que está em nós. E assumir a falha do nosso caráter, que nos levou à depressão, aos episódios depressivos. Certo? Assumir a responsabilidade. É interessante assumir a responsabilidade plenamente. Isto faz com que nós tenhamos gravitamos na área daquilo que seria o ideal em termos de potencialidade responsável. Sou responsável, assumo a responsabilidade. Talvez até auxiliado por algumas pessoas, mas eu não quero perturbá-las, eu acho que eu sou responsável, em grande parte. Com isso, a culpa diminui, porque você já está assumindo a responsabilidade. E saber que isso é comum para todas as pessoas, errar, é realmente um campo interessante. Até Rousseau dizia exatamente isso. Então não fiquemos na culpa. Rousseau dizia isso, que o aprendizado só pode ser plenamente exitoso se houver ensaio e erro. Como ensaio e erro, você pode crescer a todo momento. Eu não sou obrigado a saber. Eu vou fazer o que eu posso. E, aperfeiçoando-me lentamente, eu vou conquistar um painel superior. Ensaio e erro. Mas, antes de entrarmos neste painel, ainda na questão anterior, né? Na próxima agora, enfraqueça o egoísmo, a chaga da humanidade. Cultive-o altruísmo e o bem-estar íntimo se fará presente em sua alma. Egoísmo, Erivan, nós somos egoístas? Eu não. Todos nós somos egoístas de alguma forma, todos. E não, aí já tem até a solução: cultive o altruísmo, trabalho em prol dos outros. A doutrina espírita, os centros espíritas, eles geram, como nós somos seres de relação, eles geram uma enormidade de trabalhos dentro da casa para serem feitos. Então, muitas vezes, nós não temos tempo para o outro. Trabalhando por o outro, estamos trabalhando por nós mesmos. Acho que deveríamos pensar nisso. Ao trabalhar para o próximo, trabalhamos também para a nossa ascese, para a nossa subida nos degraus da escala de Jacó espiritual. Buscando a harmonia musical, Valmir Leão, que não é em nenhum momento uma pessoa agressiva. O leão é um favo de mel. E canta também, o favo de mel canta. Você tem que amar as pessoas
como elas são. Você tem que sonhar, mas não sonhe com a ilusão. Pode ser que algum dia alguém roube a alegria do seu coração. Pode ser que o cansaço te deixe aos pedaços e tu vês visão. Mas depois de uma vida o amor vale a pena. O amor faz da vida uma vida tão plena. Depois de uma vida inteira, eu sei que você me daria a razão. É preciso amar as pessoas como elas são. Eu só queria dizer o quanto eu amo você. A gente às vezes magoa, mas vê se perdoa, esquece, pois é sem querer. Eu também sei que não sou um bom exemplo de amor, mas o que sinto é sincero, e tudo que eu quero é esse amor me domar, me vencer. Pois depois de uma vida, o amor vale a pena. O amor faz da vida uma vida tão plena. Depois de uma vida inteira, eu sei que você me daria a razão. É preciso amar as pessoas como elas são. É preciso amar as pessoas como elas são. Então, pela canção, escolha exatamente do Valmir Leão, está aí com a harmonia musical, uma sugestão para você compreender, amar, aceitar as pessoas como elas são. Porque elas não vão modificar numa, 2, 3, 4, 10 reencarnações. Muito pouco se transforma de uma reencarnação para outra, muito pouco. Salto de qualidade no contexto moral, intelectual, é muito difícil. No espiritual nem se fala, né? Portanto, uma sugestão. Mas tem uma questão interessante que a nossa psicóloga vai responder, a Djanira. A pergunta foi a seguinte: se uma educação excessivamente de proteção, se a criança corre o risco de futuramente ter depressão. Olha, você super proteger uma criança nesse mundo de hoje não é uma coisa, com certeza não é positivo. Porque você não vai viver para sempre. Vai ter um momento que essa pessoa vai ter que tomar conta da vida dela. Vai ter que resolver problemas simples da vida até problemas complexos. E não existe nenhum de nós nessa vida que passa por ela sem problemas. Como ela vai resolver problemas se ela não foi preparada, educada? Se ela não caiu e não levantou sozinha? Se ela não quebrou um prato? Se não aconteceu nada na vida dela que ela possa resolver? A gente deve interferir na vida da criança quando é absolutamente necessário. Eu, particularmente, acho que hoje as crianças são muito superprotegidas. Muito bebê vão para a escolinha. Ali tudo vem na mão, pronto. Os afazeres,
a mochila alguém leva, vão para o refeitório de mãozinhas dadas, se dá tudo na mão, na boca, chega em casa e essa mordomia continua. Tudo na mão, roupa, sapato. Quando é que essa criança vai aprender a tomar conta dela? Agora, essa criança vai ter 8 anos, 9 anos, 12 anos, 20 anos, vai se tornar um adulto e não sabe fazer nada, não sabe resolver nada. Não sabe trocar uma lâmpada, não sabe trocar um gás, não sabe trocar um pneu de carro, não sabe nada, porque não deixaram ela fazer. E eu sou testemunha de que isso acontece muito. Então, a chance dela ter uma depressão é grande. É grande, porque ela vai estar no meio de outras pessoas que talvez saibam fazer alguma coisa e ela vai se sentir... O que ela vai se sentir? Principalmente se tiver predisposição, né? Principalmente se tiver predisposição para isso, né? Então, deixa as pessoas viverem, deixa acertar, né? Depressão, vamos voltar novamente para entender bem. Depressão é algo que a pessoa não aceita, que a pessoa não suporta, que ela não administra. Em razão disso, ela se deprime. Só que essa estrutura se deprime-se. Isso vem fisicamente, fisiologicamente. Param de ser produzidas endorfinas, noradrenalina, dopamina, e ela entra nesse blackout de alegria, fica angustiada, entristecida, tem agorafobia, não gosta de sair do lugar público. Exatamente porque ela é ineficaz. Pode ser que ocorra o processo da depressão, porque ela fica inabilitada, ambientalmente ela não se interage. Isso faz com que as pessoas comecem um painel de rejeição, ela se sente, portanto, colocada a segunda plana, parece que as pessoas estão falando mal dela, não aceitam-na como ela é, e aí tem um painel muito difícil de ser compreendido. Portanto, pode ser levada à depressão, sim, principalmente se tiver predisposição. Nós sabemos que há um campo de hereditariedade significativa. Pais, mãe e o pai. Se depressivos, a criança tem uma percentagem imensa de possibilidade de também ser depressivo. Então, dentro desse quadro, nós vamos encontrar que pode gerar a depressão, sim. Não é? Um outro questionamento muito interessante é: o que fazer quando você sente culpa de outra vida, mas não sabe do quê? Via de regra, nós temos uma dificuldade muito grande de diagnosticar os estados emocionais que nós estamos registrando, principalmente quando eles são arrebatadores, que não tem explicação, pelo menos mnemônica, a gente não se lembra do porquê disso. Eu endereçaria para você, primeiramente, um apoio psicológico. É o viés de saber se o psicólogo tem condições de saber se isto é um painel endógeno, ou seja, vem dentro da pessoa. Vamos esquecer outras vidas, porque há internautas que não aceitam estas teorias, essas filosofias. Mas então é endógeno, a pessoa traz, não sabe de onde vem essa culpa. Essa culpa é muito forte, é arrebatadora, dá dor, a pessoa sofre, mas não sabe de onde vem. Procure um psicólogo. Se você estudar doutrina espírita, você vai ter acesso
a um painel de esclarecimento por várias fontes. Aí você pode localizar exatamente a sua com a maior facilidade, até porque por um campo intuitivo. Eliseu Rigonati, nosso amigo, dizia assim: quando você tem um conflito muito grande, ore antes de deitar. Peça a Deus esclarecimento todos os dias. Um dia você vai acordar e vai dizer assim: eu sei, não sei localizar o quê, mas sei que eu preciso compreender-me como sou. Eu vou me aceitar assim, vou tirar de letra este problema. E esse problema você não vai dar tanta ênfase. E é muito interessante, quando você não dá muita atenção a este que é um problema, o problema desaparece. Ele simplesmente deixa de existir. Porque tem outros mais importantes, por exemplo, conquistar a sogra, fazer um charminho com a nora, envolver o genro, que é um pouco intempestivo. Tem tanta tarefa, né? Não é? Ficar mais próximo do cunhado, que está gastando tudo, não vai sobrar nada para você. Tem tanta tarefa do que se ficar preocupado com as culpas. Só com esses desafios que eu passei aqui, já dá uma tarefa imensa para você fazer por muito tempo, né? E não fica assim com tantas preocupações. Tem uma aqui, da Lilian. Ela diz que tem transtorno bipolar e como ela pode modificar a situação, visto que ela já toma medicamentos e vive muito aflita. Se ela já toma os medicamentos, se você já toma, Lilian, os medicamentos, você já faz o tratamento médico, certo? Os medicamentos, eles são importantíssimos, mas eles são paliativos. Porque os distúrbios emocionais, e a síndrome do pânico é uma doença da alma. Você tem que buscar a sua vontade. Ninguém vai fazer isso por você. Nem Deus vai fazer isso por você, embora Ele seja onipotente. Mas se Ele fizer isso por você, Ele não é um Pai bondoso e justo. Você vai ter que buscar, e a base da síndrome do pânico, ela é uma rebeldia. A gente quer brincar de Deus. A gente não aceita as situações e a gente quer modificar de qualquer modo. E por não aceitar, a gente entra em atitudes de desamor. Entrando em atitudes de desamor para com a gente mesmo em primeiro lugar e para com a vida, para com os outros, a gente foge das leis divinas. Isso faz um desequilíbrio energético. O nosso quarto chakra, que é o chakra do amor, ele fica vazio. E a gente fica uma presa muito fácil para os nossos inimigos espirituais. Começa de uma maneira sutil, eles observando, e a gente vai dando para eles de bandeja aquilo que eles querem. E não é dizer que eles são maus e injustos, não é isso. Porque a gente também é uma via de mão dupla. São as atitudes deles, mas são as nossas atitudes. Tudo em desamor. Então, busque a sua vontade, comece a agir, comece pela aceitação, tira a culpa da sua alma, das atitudes impensadas, das atitudes equivocadas. Aceite que nós estamos no estágio evolutivo, que nós temos o divino e sagrado direito de errar, mas não podemos permanecer nele. Busque a sua vontade e busque auxílio em uma casa espírita que tem os recursos para poder te auxiliar, te fortalecer a sair dessa situação aflitiva que você se encontra. O Lenner
Gouveia pergunta: não consigo conviver com meu pai. Ele é muito turrão e teimoso. Ao mesmo tempo, tenho pavor dele. Uma antipatia enorme. E ao mesmo tempo, tenho pena. O que fazer? Eu ia falar para você se aconselhar com meus 5 filhos, que eles iam dar para você a fórmula de aguentar um pai turrão e teimoso. Todo pai geralmente é turrão e teimoso. Isso é o choque de gerações, meu filho. Você vai ter que conviver com ele, tem que ter pena, compreensão, não é? Porque senão fica difícil. Essa questão desse choque de gerações, eu relembro uma música do Belchior, aquele cantor cearense, compositor cearense, como nossos pais, porque nós repetimos os mesmos padrões dos nossos pais. Muitas vezes nossos pais parecem turrões hoje, nós também seremos turrões com os nossos filhos amanhã. E eu quero agradecer a Dejanira, hoje, que ela falou uma coisa que me tirou um peso enorme da consciência, quando você falou a questão da superproteção. Como meus 5 filhos, eu roubava as mamadeiras dele quando pequeno para compartilhar a mamadeira, e deixava eles se virarem sozinhos. Hoje eles trocam lâmpada para mim, trocam pneu para mim, fazem tudo na minha casa. Então, é aquilo que a Dejanira fez a colocação mesmo. A superproteção, ela é demais. E vou dizer mais uma coisa, é a questão, desculpem, do filho único. Essa história de dizer que criar filho hoje é difícil, poupe-me dessa falácia. Isso é uma falácia, a falácia é uma grande mentira, desculpem, tá? Eu dou aula disso. Eu leciono geralmente a questão da parte humana populacional. Então, o filho foi criado como se fosse um obstáculo. Gravidez não é doença. Gravidez nunca foi doença. Gravidez é uma talvez a fase mais linda que a mulher tenha dentro do seio terrestre, dar à luz a alguém. E hoje a gravidez é tratada como doença. Filho é tratado como se fosse um custo para o pai, que calcula na ponta do lápis o elevado custo de formação. Os filhos não são nossos, mas são espíritos caros aos nossos corações. São companheiros que nos ajudam a levar a jornada. E é o nosso companheiro, os pais e mães também. Mesmo às vezes sendo turrão, você pode crer que seu pai deve amá-lo do fundo do coração. Talvez ele não consiga manifestar isso para você, mas pode crer que sim, porque eu também sou um pai que nunca fiquei beijando o filho e abraçando o filho. Quem me conhece sabe disso, e não significa que eu não os ame com uma intensidade muito grande. Eu daria uma dica também para você, fácil. Veja só, quem sabe Deus, observando que vocês, em vidas passadas, tinham alguns problemas, uniu ambos no mesmo lar, você como filho. E o Pai Celestial diz assim: Lener, você tem mais. Como você tem mais, você vai dar mais, porque você vai vir como filho, e você vai primeiramente ouvir o que o nosso Valmir Leão cantou para nós, amar os nossos parentes como eles são, né? Os nossos afetos como eles são, e isso faz um bem enorme a você diante da consciência cósmica, que é Deus. Deus quer que vocês se deem bem, por isso que Ele colocou-os juntos. E é nesse atrito que vai fazer com que vocês tenham agora boas recordações, já riram juntos, já se emocionaram juntos, estão sofrendo às vezes por causas iguais, por causas mútuas, em razão de algum parente. Desta vida você vai sair com seu pai muito melhor do que quando você chegou. Portanto, reflita sobre esses aspectos e mãos à obra. Comece a fazer algumas inovações, leve-o para comer um pastel lá da Dona Maria. Aqui em Fernandópolis tem um pastel na Dona Maria, ali perto do antigo campo de atividades lá, como chama, do Mercadão,
quer uma coisa, eu só vou lá comer um pastel por mês. Pelos conselhos médicos, um pastel daquele por mês. É uma maravilha você levar seu pai, fazer isso e fazer outras coisas. Você entendeu? Isso é muito bom. Vai se aproximando, vendo aquilo que ele gosta. Você faz um esforço e dar para ele. Isso é muito bom. Você vai abrindo um pouco o coração. Quem tem mais, tem que dar mais, não há dúvida. Tem uma outra pergunta. Minha filha tem 13 anos, tem depressão, se mutila. Os medicamentos não têm efeito. Faz acompanhamento psiquiátrico, mas não vejo melhoras. Como posso ajudá-la? Se ajudando em primeiro lugar. Ninguém consegue ajudar ninguém se não se ajudar. Tenha uma conversa firme e franca com você mesma. E veja se a sua filha, ela tem 13 anos, mas ela é um espírito eterno que está momentaneamente em um corpo de 13 anos. Se questione, veja as suas atitudes, se você está amando de verdade. Amar também é dar disciplina. Tem um livro do Isami Tiba que me ajudou muito, porque os meus filhos hoje são adultos, já são médicos todos os dois, mas também tive problemas com eles. E essa fase da adolescência, que está se firmando a personalidade, porque é exatamente por volta dessa idade que o espírito se mostra a que veio. E cabe a nós dizer a ele: você não pode tudo, não. Você é filho do Pai, você tem regras sociais e regras divinas para obedecer. Se ajude, procure a ajuda de um profissional, leia livros, procure esse livro, Disciplina é o Limite, do Isami Tiba. Obras espíritas, tem muitas obras espíritas. Tem uma do Hermínio Miranda que chama Nossos Filhos São Espíritos. Leia urgentemente essa obra. Imperdível essa obra. Imperdível. Para todos os pais, de uma maneira geral. Continue. Sim, para todos os pais. Mas para aqueles que têm espíritos difíceis, Deus te mandou esse espírito para que você devolva um pouco melhor. E dar o limite é amar. Leia esse livro, procure Hermínio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos. E procure a ajuda de um psicólogo para você. Se ajude, se posicione e ame, que você vai conseguir. E também, caso você possa, procure um tratamento espiritual. Sua filha está passando por um problema que é da área da medicina, é da área da psicologia, da psiquiatria, mas também é da área espiritual. A automutilação é da área espiritual. Nós já atendemos alguns casos em que, sob o assédio de uma personalidade intrusa, que esse é o termo da psicologia, uma personalidade intrusa, muito determinada, muito forte, em razão dos seus campos altamente antagônicos de vingança, fazia uma indução fortíssima e ela se automutilava. O que essa personalidade intrusa fazia? Projetava na área mental para ela ter acesso a uma imagem que ela não via, mas sentia fortemente por uma indução, um
campo de culpas imensas. E neste campo de culpas imensas, sugeria que somente um caminho, ela fazer o sofrimento físico para ter um pouco de paz. Quando ela fazia o sofrimento físico, a automutilação, o espírito se retirava, a personalidade intrusa se retirava, e ela se balsamizava. Criou-se um condicionamento. Toda vez que ela estava acometida de uma culpa muito grande, vinha aquela indução física, psicológica, emocional muito forte, contínua, não intermitente, determinante. Ela se automutilava, a personalidade intrusa saía, ela encontrava uma paz. Foi feito um condicionamento. Toda vez que ela tinha essas crises, se automutilava, o espírito se retirava. Chegou a um ponto que precisou de um tratamento espiritual. Houve um diálogo fraterno com esta personalidade intrusa, que era um inimigo. Foi feito um campo de orientação, foi convincente o dialogador, e teve êxito. Com a retirada dessa personalidade intrusa, a pessoa voltou ao normal. Com tratamentos psicológicos, passe, água frutificada, trabalho no bem, ela foi readquirindo as forças, nunca mais teve nenhuma automutilação. Problema psiquiátrico, problema psicológico, problema fisiológico, portanto, da medicina, e também um problema espiritual, que só a doutrina, tendo este painel de vivências, de interferências, pode solucionar de uma maneira tranquila, sem traumas, sem problemas. Nós vamos finalizar aqui o segundo debate. Para a próxima semana nós vamos ter aqui a presença do Evaldo Bottazo, que hoje ele não está presente porque está fazendo uma palestra, mas sexta-feira, quem sabe, teremos o gato novamente aqui, né? Um psicólogo com muita potencialidade, para a discussão desses temas, influências espirituais negativas na depressão e em outros transtornos psíquicos. Nós vamos fazer uma prece, não é? Uns falam que seria uma visualização terapêutica, contando com a vibração dos nossos companheiros, e encerramos com uma página musical do nosso Valmir Leão. Então, para você que está com esses problemas, nós poderíamos dizer de maneira muito tranquila: Deus, meu Pai, eu sou o seu filho, e como filho eu rogo a sua interferência em minha vida. Façais com que eu possa, durante o sono, ser envolvido pela sua potencialidade espiritual e ter alimentos psíquicos durante o sono. Leve-me, Senhor, para os painéis iluminativos do mundo maior, que eu possa ter acesso à origem, à gênese desses problemas, ser orientado e, quando voltar para o corpo físico, apresentar suavidade, ternura, compreensão e insights para que eu possa solucionar isso durante a minha vida terrena. Receba, alma amiga,
as vibrações de amor, de carinho, de afetuosidade deste grupo experimentado na tarefa de doar, e balsâmicas realizações fluídicas estarão penetrando no seu mundo íntimo, acalmando-lhe, portanto, e potencializando-lhe as células que vão ganhar vigor, porque o teu campo espiritual agora está pleno de energias criadoras do Pai, que não abandona o Filho nas tormentas da vida. Se conosco, Jesus amigo, terno companheiro de nossa vida, envolvendo esses internautas amigos, para que possam encontrar refúgio no amor do nosso Senhor. Ouçamos então Valmir Leão no término do nosso programa. Agradecemos, Senhor, esses momentos de paz. Nós sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Nós queremos ainda, aproveitando esses segundos finais, dar um destaque, até breve, até próxima sexta-feira, agradecer a presença de vários internautas que nos acompanharam do Japão, Buenos Aires, Argentina, Portugal, Bauru, Fortaleza, Uberlândia, Goiânia, Rio de Janeiro, Campinas, Fernandópolis. Nosso agradecimento pela atenção e participe conosco. Vamos sempre deixar aberta a porta para a sua participação, porque você é a pessoa mais importante, a razão maior desse programa. Muito obrigado.
papel para lá, papel para cá.